Olá pessoal, mas a gente está vendo aí que a crise estrutural do capital, que começou em 73, se aprofundou mais ainda depois do colapso da União Soviética, em 1991. E de lá para cá, a crise mundial foi só se tornando crônica. O avanço irracional do neoliberalismo e sua crença fundamentalista no livre mercado continua sua marcha de destruição no meio ambiente e das populações humanas. Quando o historiador Eric Hobsbawm escreveu a sua obra A Era dos Extremos em 1994, uma das melhores sínteses do século XX, ele mesmo acabou por reproduzir um discurso muito hostil à experiência soviética e ao seu fracasso diante da superioridade do capitalismo ocidental. Anos depois, na famosa entrevista que deu ao jornalista italiano Antonio Polito, Hobsbawm reconheceu que havia se equivocado ao prever que, após o fim da União Soviética, a economia capitalista, representada pelo Ocidente liberal, conheceria uma expansão global avassaladora. Segundo ele, se fosse reescrever no ano 2000, ele seria mais cauteloso com essa análise. Isso porque, como Hobsbawm observou, os conflitos desencadeados no leste europeu, como a Guerra do Kosovo e o ataque da OTAN à Iugoslávia, que culminaria com a sua desintegração territorial, além do espantoso desenvolvimento chinês, tornando-se uma potência capaz de competir no mercado mundial, revelavam as dificuldades de se impor uma hegemonia econômica liderada por um país, ou mesmo um pequeno grupo de países. Já em 2007, em seu livro de ensaios Globalização, Democracia e Terrorismo, as perspectivas que Hobsbawm apresenta são as piores possíveis, chamando atenção sobre as novas guerras desencadeadas pela ambição de dominação dos Estados Unidos, o enfraquecimento global da democracia e a ascensão da ultradireita como consequência das crises dos sistemas políticos dirigidos pela economia de livre mercado. Incapaz, que é na verdade sem vontade alguma, de solucionar o crescimento da pobreza e da desigualdade, dos processos migratórios, entre outras coisas. O fim da União Soviética mergulhou num mundo sem abismo. Os Estados Unidos e a União Europeia acreditaram e acreditam até hoje que após a queda dos regimes comunistas seria um tempo de dominação total do Ocidente. Mas é preciso lembrar que os Estados Unidos não derrotaram a Rússia militarmente. O avanço da OTAN em direção às fronteiras russas, na tentativa de cercar o país e instalar bases militares e ameaçar a segurança nacional e integridade territorial russa, desencadeou uma reação. Alguém por acaso imagina que a Rússia não iria reagir a tamanha ameaça? A guerra entre Rússia e OTAN começou logo após a queda da União Soviética. Os russos viram o que foi feito com a Iugoslávia. E o objetivo dos Estados Unidos e seus lacaios europeus é desmembrar a Rússia como território e se apossar dos seus recursos energéticos. Isso está claro como o dia. A Ucrânia, tomada de assalto no golpe de 2014, e dos territórios a serem utilizados na guerra por procuração, como vocês viram, mas também houve tentativas frustradas de desestabilizar Belarus e o Cazaquistão, todas frustradas pela Rússia. A Ucrânia é apenas uma jogada e que já fracassou. Enquanto os Estados Unidos estiver dominado por uma oligarquia militar e financeira, cuja obsessão é destruir Rússia e China, viveremos permanentemente às voltas com guerras e catástrofes humanitárias. E talvez seja essa uma realidade incontestável da história da humanidade e das lutas de classes que se apresentam em escala mundial no capitalismo em decadência. Então, meus caros, o que nós estamos vendo aí, o que o Hobsbawm nos mostrou, claramente é esse problema. O declínio do Ocidente iria acontecer cedo ou tarde. Ninguém quis acreditar. Agora, com a ascensão da Rússia e China no cenário global, eles estão ficando cada vez mais e mais loucos
desesperados. Não podemos deixar de perceber que essa crise do capital, tanto do neoliberalismo, geraram diversas microcrises em vários países que adotaram o neoliberalismo e sua crença fundamentalista do livre mercado. Não adianta você chegar a defender o livre mercado, sendo que ele não quer nem saber de você. Ele só quer que você produza e morra produzindo, deixando seus descendentes para produzirem mais para ele. Eles drenam o finito, imaginando que é um infinito a ser produzido ali. Até o próximo podcast, Guilherme.